A graça e a paz de Jesus, igreja. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Hoje nós continuamos com a nossa série de mensagens no livro de Atos. Tivemos aí o final de ano, sempre tem uma mensagem diferente no final de ano. Mas voltamos para Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nós lemos a partir do versículo 1, retomando assim a nossa série em Atos. E é um prazer e um privilégio muito grande de poder se reunir como igreja no domingo. Domingo passado nós não tivemos culto. Eu não sei você, mas quando eu fico um domingo sem ir para a igreja, parece que foi um ano sem ir para a igreja. Já fica ansioso, já parece que eu estou muito feliz hoje de estar aqui, muito feliz de poder se reunir como igreja. Eu creio que os irmãos acharam Atos 17, a partir do versículo 1, e diz assim a palavra de Deus. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. E imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com as instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome por causa da sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que nos instrui, que nos conforta, que nos transforma, que nos mostra a maneira correta de viver, que nos repreende, ó Pai, naquilo que nós temos que ser transformados e mudados. E nós te louvamos por tudo isso, porque ela também nos dá grande conforto e esperança em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora pedimos que o Senhor venha fazer tudo isso, Pai, nas nossas vidas, enquanto a tua palavra é exposta, que o teu nome seja glorificado, que o nome de Cristo seja exaltado e que o teu povo seja abençoado e alimentado pela sua palavra, que a tua palavra venha prosperar aqui, essa noite. É o que nós oramos, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Então, o apóstolo Paulo finalmente chega a Tessalônica,
E você que conhece um pouquinho do Novo Testamento, nós temos a famosa carta aos Tessalonicenses. Então, você vai entendendo, e é legal quando você faz esse contraste, eu te recomendo a fazer isso, se você ainda não fez, agora que você leu o capítulo 17, ou metade do capítulo 17 do livro de Atos, dá um pulinho lá em Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, leia 1 e 2 Tessalonicenses, porque muito daquilo que ele está falando aqui, muito do que está sendo relatado aqui por Lucas, você vai encontrar lá, porque o apóstolo Paulo não está explicando exatamente o que aconteceu, mas ele vai falar sobre as perseguições que vocês me viram passar, que vocês mesmos experimentaram. Ele está relatando esses episódios que ele passou enquanto ele estava lá. Então, fica aí o convite para você ler 1 e 2 Tessalonicenses durante essa semana. Mas se você voltar para o versículo 1 comigo, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. É interessante aqui que Paulo ele vai passar por Anfípolis e por Apolônia, e Apolônia ela é a capital de toda daquela área. Toda aquela área, ela tem na verdade aquela área, aquele distrito ele é dividido em 4 partes. Então por isso que Tessalônica é uma das capitais, mas a principal capital, ou como se nós dividíssemos em 4 partes, cada um tem a sua própria capital, mas tem uma capital geral. Por exemplo, o Brasil, nós temos vários estados, cada estado tem a sua capital, mas nós temos Brasília, que é o centro do poder. É mais ou menos aqui, e é interessante que Paulo, ele passa por Apolônia, que é a capital onde o governador mora, e diferente dos outros lugares, ele não para. Porque se você notou até aqui em Atos, o apóstolo Paulo sempre ele vai procurar e vai parar e vai ministrar nas cidades grandes. Porque ele tem um objetivo, ele tem um propósito. Qual o objetivo, qual o propósito? Parando nessas cidades grandes, ele tem o quê? Uma maior chance de alcance de maior número de pessoas possível, para que o evangelho se espalhe ainda mais rápido. Então ele tem uma estratégia, ele não para em qualquer lugar. Mas interessantemente, ele não para nessas 2 cidades. Ele passa reto, indo até Tessalônica. Aí o texto vai nos dizer por que ele não para nessas cidades, ele vai até Tessalônica. O finalzinho do versículo 1 diz, onde havia uma sinagoga judaica. O apóstolo Paulo ele tem uma estratégia. Ele sim vai nas cidades grandes, mas ele também precisa de um lugar que ele tenha uma base. Então ele procura cidades grandes que tenham uma sinagoga, para que ele possa de lá começar o seu trabalho. Como de costume ele foi à sinagoga, porque ele tem uma base para conversar com eles, para começar a argumentar com eles. Eles já acreditavam no Antigo Testamento, eles já criam na vinda do Messias, eles já tinham muitas coisas em comum. Então o apóstolo Paulo não apenas procura as melhores estratégias, mas ele procura as melhores estratégias baseado naquilo que ele pode ter em comum para pregar o evangelho para aquelas pessoas que, em todo o livro de Atos, vão o rejeitar, vão o açoitar, vão o expulsar de lá. Ele vai arrumar muita inimizade, mas ele também vai ter um trabalho muito abençoado, porque o Senhor está com ele. Aí, a partir do versículo 2, diz que, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles, com base nas Escrituras. Isso aqui é muito importante. Por 3 sábados ele vai para a sinagoga e ele discute com eles. Ele discute como? Com base nas Escrituras. Versículo 3. Explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. E aqui fica uma lição muito importante para nós. Nós somos chamados para discutir, para apresentar, para pregar Cristo a partir das Escrituras. Nós não somos chamados para pregar, para apresentar as nossas opiniões. No dia que eu chegar aqui e começar a falar assim, eu acho isso, eu acho aquilo, vocês podem fechar a Bíblia e sair por aquela porta. Porque o Rodrigo não tem nada para ensinar e para apresentar para ninguém. Mas o meu trabalho e o seu trabalho, todas as vezes que nós estivermos falando de Cristo e apresentando Cristo, é o mesmo que o apóstolo Paulo está nos deixando exemplo aqui. Qual é o exemplo? Discutindo com eles com base nas Escrituras, a nossa base de proclamação de Cristo são as Escrituras.
não são as nossas experiências, não são as nossas opiniões, é Cristo. Como a gente costuma brincar, é slogan de xícara, né? Primeiro a Bíblia, depois você me dá a sua opinião. Se ela for em conformidade com a palavra de Deus, a gente conversa. Primeiro a Bíblia. Primeiro me dá o versículo. A Jaque fez até uma xícara para mim, que se dá desse jeito assim. Se você está lá na mesa, tudo que você vai lá, agora você fala para mim, versículo, capítulo e versículo, por favor. Porque nós somos chamados, nós somos o povo do livro. Nós somos o povo do livro. Nós somos chamados a proclamar Cristo a partir das Escrituras, daquilo que Ele nos revelou através do seu livro, não das nossas opiniões. E aí ele vai explicar e provar. Ele vai, a partir das Escrituras, ele vai explicar quem é Cristo, e ele vai não apenas explicar, ele vai provar nas Escrituras que esse Jesus que ele prega é o Cristo. Essa é a nossa tarefa. Discutir, e quando a gente fala discutir aqui, você não precisa bater em ninguém. É discutir amigavelmente, apresentando Cristo, explicando quem é Cristo a partir das Escrituras, explicando e provando que ele é o Filho de Deus. Aí ele diz, e ele afirma isso: esse Jesus que eu prego é o Messias. Esse Jesus, versículo 3 de novo, finalzinho do versículo 3, esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo, ou é o Messias. E muitas vezes, porque nós traduzimos essa palavra como Christos, como está no original em grego, nós perdemos essa noção do Messias e toda essa conexão que nós temos com o Antigo Testamento. Existia uma expectativa messiânica muito grande. Todo judeu esperava o Messias. Aliás, todo judeu que não é convertido ainda espera o Messias. O judeu está esperando o Messias até hoje. Então existia uma expectativa messiânica. Só que o Messias que eles esperavam era completamente diferente daquilo que era pregado por Paulo. É por isso que ele tinha que mostrar e explicar a partir das Escrituras que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, porque eles não acreditavam que Cristo já havia vindo, que o Messias já havia vindo, tinha morrido e ressuscitado, porque eles não esperavam esse Messias. O apóstolo Paulo, ele precisava pregar, ele precisava ensinar quem é o Messias, que Messias que eles deveriam esperar, porque o Messias que eles tinham na cabeça era completamente diferente do Messias que já havia vindo, do Messias que já havia ministrado, que já havia feito tudo o que ele fez em Israel, que foi rejeitado, que foi morto, que ressuscitou. Esse não era o Messias que eles esperavam. É por isso que ele tem que argumentar com eles, a partir das Escrituras, e provar que ele é o Messias. Porque na cabeça deles, eles esperam o Messias na linhagem de Davi, o Messias guerreiro, o Messias que vai trazer a glória para Israel mais uma vez. Ele vai ser esse Messias que vai trazer paz e prosperidade, que vai derrotar os nossos inimigos. Sim, tudo isso o Messias, ele veio trazer. Só que eles não esperavam uma coisa, ele não é o tipo de Messias que vai trazer paz e prosperidade e um tempo de bênção e shalom apenas para Israel. Ele veio para conquistar isso para todo mundo. Eles esperavam um Messias guerreiro, conquistador, que fosse desbravando e trazendo glória para Israel de novo. Mas esse Messias, e eles queriam esse Messias, porque esse Messias é aquele Messias físico, aquele Messias que vai me dar prosperidade, bênção e riqueza física, que é isso que eu estou esperando. Esse Messias que me dá prosperidade, paz, o shalom espiritual, que vai me salvar. Eu quero um Messias que me salve dos meus inimigos de Roma. Pecado, que eu não tenho pecado, eu estou bem, não estou nem preocupado com o meu pecado. O Messias que eu quero, o Jesus que eu quero, é esse Jesus que vai me dar um carro novo, um emprego novo, uma casa nova. É esse Jesus que eu quero. E aliás, até hoje nós temos gente procurando esse Messias, gente atrás desse Messias. Só que esse Messias não existe. Então o apóstolo Paulo precisava corrigir eles. E ele precisava ensinar que o Messias precisava sofrer e morrer. Era inconcebível na cabeça do judeu um Messias
sofredor. Como assim o Messias sofredor? Ele é um grande guerreiro, ele vai vir para causar sofrimento, ele não vai vir para sofrer. Ele não vem para morrer. Do que me adianta ter um Messias morto? Que vantagem é essa de ter um Messias que morre? Então eles não têm noção de quem é o Messias. E eles não têm noção daquilo que ele vem conquistar. Que é tudo que ele vem conquistar, é esse reino de paz e prosperidade para todos, em todo lugar, que ele vai restaurar na sua segunda vinda. Então eles esperam por tudo isso de uma maneira física. E o apóstolo Paulo então tem que explicar a partir das Escrituras e provar que tudo que ele está falando é verdade. Tudo que ele está falando é verdade. Então o chamado é, você vem para ele, mas o que está te esperando é sofrimento e provavelmente morte. Mas depois disso, nós temos a glória da ressurreição. A nossa expectativa não são para as coisas desse mundo. Se nós vamos para Jesus com esse tipo de esperança, de expectativa, nós vamos nos frustrar. E muitas pessoas têm ido a Cristo e se frustrado com Cristo, porque têm ouvido e sido pregado um falso evangelho, que você vem para Jesus e tudo vai se resolver na sua vida. E de certa maneira, tudo vai se resolver na sua vida. Quando você vem para Jesus, os seus pecados foram perdoados. Você foi lavado, você foi tirado do império das trevas para o reino da sua luz. Você agora está apresentado diante de Deus Santo. Agora você tem acesso ao Santo dos Santos. Agora você tem acesso a Deus. O maior problema, o seu maior inimigo foi vencido, que é a morte. A morte não pode fazer nada com você. Venha a morte. O que pode fazer comigo a morte? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O seu poder de ferir? Ela foi vencida. A morte foi vencida pela vida. Então Jesus ele veio para lidar com essas coisas. E quando nós pregamos um outro Jesus que não é esse Jesus, nós vamos colocar as pessoas para falharem. Colocar frustrações nelas, ou expectativas que vão ser frustradas. Porque o nosso chamado é, você vai vir, os sofrimentos vão continuar. Mas tenha bom ânimo, pois eu venci o mundo. Essa é a pregação simples do Evangelho. Não tem nada de mirabolante, não tem nada de prosperidade. Deus pode te fazer próspero aqui agora, Ele pode. Ele vai, aí já é outra conversa. Depois de alguns anos aqui com a gente, o Charlie ele já desistiu disso. Eu espero que você também esteja no mesmo caminho. Ele entrou nessa igreja pensando que ele ia ficar rico. Na primeira pregação eu falei para ele, para a igreja toda, e ele entendeu, na primeira pregação, você não vai ficar rico. Você não vai ficar rico. Porque riqueza para nós é completamente diferente da riqueza do mundo. Riqueza para nós não é dinheiro, meus irmãos. Riqueza para nós é ter Cristo. E nós somos mais do que ricos, porque nós temos Cristo na nossa vida. Dinheiro é só dinheiro. Você pode ter muito dele, mas você não é rico. Você só tem dinheiro, muito dinheiro. Se você não tem Cristo, você não tem nada. A nossa alegria, a nossa riqueza é Cristo. É Cristo. Aí nós temos o resultado, a partir do versículo 4. Depois do apóstolo Paulo pregar esse negócio, que ninguém vai ficar rico, a gente tem um resultado. Qual que é o resultado? Versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de elevada posição. Então, as pessoas vão ser convencidas pelo Evangelho e não pelas nossas opiniões. As pessoas vão ser convencidas pelo Evangelho. Você não precisa dar as suas opiniões. Em outras palavras, você não precisa ficar reinventando a roda. Você não precisa ficar tentando atrair as pessoas com as suas artimanhas, com aquilo que você acha que é legal. Não posso ficar pregando essas coisas, porque senão vai esvaziar a igreja.
que esvazie. Porque se a sua igreja está cheia de gente esperando outro tipo de Cristo, você está cheio de gente que não é convertida lá, que está esperando um Deus de troca, que está esperando um Deus de barganha. Mas essa é a mensagem que a palavra de Deus nos dá, que nós vamos passar por sofrimentos, mas vocês devem ter bom ânimo, não atentando para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem é passageira, mas aquilo que não se vê é eterno. Se os nossos olhos estão nesse mundo, nas coisas desse mundo, naquilo que reluz, mas não é ouro, nós vamos nos frustrar. Então, se a nossa expectativa para Cristo, como diz o apóstolo Paulo, é apenas para esse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Os mais miseráveis de todos os homens. Então nós precisamos pregar a Cristo, convencer, demonstrar, explicar Cristo para as pessoas, e o Evangelho vai convencer. Como disse o grande pregador Spurgeon, você não precisa defender o leão, apenas abra a jaula. Eu vejo muita gente aí preocupada em defender Jesus, e defender a palavra de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Ela tem sido atacada desde o começo. Ela tem sido atacada. Entra ano, sai ano. Entra ano, sai ano. E ela continua do mesmo jeito. Eterna palavra de Deus. Imutável. E ninguém consegue derrubar. Por que não? Porque ela é palavra de Deus. Então ela não precisa de defesa. Você não precisa defender o leão. Abre a jaula e deixa ele se defender sozinho. Abre a palavra de Deus e começa a ler. Começa a explicar com aquilo que Deus for colocando no seu coração, com aquilo que você já aprendeu da palavra de Deus. E veja como o leão se defende. E veja os resultados, porque é ele quem convence. Quem convence pecadores não são os nossos argumentos, é o Espírito Santo, através da palavra de Deus sendo pregada. É Ele que converte pessoas. Quem converte pessoas não são pregadores, eu não converto ninguém. Quem converte é o Espírito Santo, através da pregação do Evangelho. Então eles são convencidos, esses homens, essas mulheres são convencidos pela explicação, pela pregação do Evangelho, não pelas opiniões de Paulo. Ele apresenta um argumento racional, baseado nas Escrituras. Ele apresenta um argumento racional, baseado nas Escrituras, explicando e provando que Jesus é o Messias prometido. E quais são as implicações disso para aquele povo? As implicações disso, o que isso significa para mim? O que esse Jesus significa para mim? Significa basicamente isso: perseguição, sofrimento e morte. Esse Messias que veio, ele vai trazer isso aqui para a sua vida: perseguição, sofrimento e morte. Mas aí, quem que é esse Messias aí? Mas depois de tudo isso, vem a ressurreição e a glória. Porque nós olhamos para as coisas que não se veem. Era isso que ninguém entendia no Império Romano. Como que aqueles cristãos podiam passar pela vida, enfrentar tudo o que eles estavam enfrentando, morrer da maneira que eles estavam morrendo. Como que eles podiam passar por tamanho sofrimento com aquela alegria? Essa é a resposta. Cristo é a resposta. Aquilo que nos está proposto é a resposta: a ressurreição eterna, a vida eterna. Estarmos presentes na presença do Senhor pela eternidade. Nós vivemos para isso. Esse é o chamado, e esse tem sido chamado domingo após domingo. Meu chamado para você, que é o chamado da Bíblia, é viver para coisas eternas. Você foi criado para viver para coisas eternas. Você não foi criado para viver essa vidinha mediana, medíocre que nós vivemos nesse país, e em qualquer país que você esteja. De sair de casa, trabalhar, ganhar dinheiro e voltar para casa, e gastar dinheiro. Sai de novo, ganha, gasta. E vai comprando, acumulando. Para quê? O chamado do Evangelho é viver para uma vida gloriosa para a eternidade.
para a eternidade. Nós devemos viver para a eternidade. Nós olhamos para a eternidade. No dia que você começar a olhar para a eternidade, as coisas desse mundo vão perder o seu valor para você. Se você tem, se você não tem, não vai fazer diferença nenhuma. Aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer circunstância. O que ele aprendeu? Paulo, o que você aprendeu? Eu aprendi a olhar para Cristo. Eu aprendi a olhar para coisas eternas. É isso que ele aprendeu. O segundo resultado, versículo 5. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados com a multidão e iniciaram um tumulto na cidade. A segunda coisa que vai acontecer, o segundo resultado, o primeiro resultado da conversão, quando você se dedicar à pregação do Evangelho, a explicar o Evangelho, a provar, mostrar dentro das Escrituras que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador, que Ele é o Filho de Deus, vão haver conversões. As pessoas vão acreditar, não em você, na Escritura. Mas a segunda coisa que vai acontecer é que os lobos vão se levantar contra você e vão te atacar por causa da pregação do verdadeiro Evangelho. A primeira coisa que vai acontecer, vão haver conversões. Mas a segunda coisa que vai acontecer é que pessoas vão se levantar contra você. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ponto. Aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então vamos ver duas coisas. É um trabalho glorioso. As pessoas vão entender a palavra, pessoas vão ser transformadas, o poder do Espírito Santo vai tomar essas pessoas e vai transformar pecadores em santos. Mas os lobos vão se levantar contra você. Os inimigos da cruz vão se levantar contra você. E é o que acontece aqui, nesse texto. Porque esses judeus, eles vão ficar com ódio e inveja do trabalho do apóstolo Paulo e dos seus companheiros. Por quê? Porque eles vão perder o seu suporte financeiro. Mas de onde está escrito isso? Se você atentar para o que Lucas está nos escrevendo aqui, finalzinho do versículo 4, e não poucas mulheres, e ele faz aí uma coisa para te chamar a atenção, de alta posição. Mulheres de alta posição, significa o que para a igreja, para o templo, para a sinagoga deles? Dinheiro. Então, o que eles estão preocupados? Eles estão preocupados porque o apóstolo Paulo, porque algumas pessoas estão seguindo o apóstolo Paulo? Não. Eles estão preocupados porque eles estão perdendo dinheiro na sinagoga deles. Eles estão preocupados porque a arrecadação deles vai cair. Eles estão preocupados porque agora eles não têm mais aquele monte de gente que antes tinha. Eles estão preocupados porque eles vão perder poder e prestígio na cidade. Eles não estão preocupados com aquelas vidas que estão saindo da sinagoga. Eles estão preocupados com ódio, com inveja de Paulo e seus companheiros, porque agora ele está levando a nossa igreja, aquela galera que dá dinheiro para a gente. Então eles vão começar a causar tumulto. E é interessante aqui que esses líderes religiosos, eles estavam preocupados, mais uma vez, apenas com o dinheiro, que não vai entrar mais. E aí eles vão atrás do versículo 5, de homens, aqui a nova versão internacional, que ela vai traduzir como homens perversos, os desocupados. Mas a palavra original aí no grego é os agorian. Quem que é esse povo? Naquele tempo, nas cidades do Império Romano, nós tínhamos o agorá. O que é um agorá? O agorá era o centro da cidade, o downtown para a gente, aqui nos Estados Unidos. Era o centro da cidade, onde você tinha o banco, você tinha lá os comércios, você tinha lá a igreja, a sinagoga, você tinha tudo lá. Então era o agorá. Era onde a vida da cidade acontecia, tudo estava lá. Agora, nesse lugar, no centro da cidade, como era naquele tempo, como continua sendo até hoje, vai ter lá um monte de gente que não tem nada para fazer. É gente que fica lá procurando confusão o dia inteiro. É gente desempregada, é assaltante, é gente de mau caráter, e etc, etc. E os judeus, eles não se preocupavam com essas pessoas. Lembre-se que o judeu, ele não se mistura com o gentil, ele não está nem aí para o gentil.
Agora, eles não querem nenhum tipo de relacionamento com eles, porque eles são imundos, pecadores. Aliás, essa é uma das orações que os gentios faziam diariamente. Obrigado, Senhor, porque eu não sou um gentil pecador. Mas quando o que está em risco é o meu prestígio, o meu poder, o meu dinheiro, então eu posso me juntar com os meus inimigos para poder fazer o quê? Para causar confusão, para poder fazer o meu trabalho sujo. Os gentios não serviam para eles pregarem para eles, para trazer a eles o conhecimento do Deus de Israel, mas os gentios serviam para uma coisa, para fazer o meu trabalho sujo. Então eles ajuntaram essas pessoas que não tinham nada para fazer na cidade, caçadores de confusão, gente de mau caráter, para incitar essas pessoas. Era gente que, era só falar assim, gente, vamos ali causar uma confusão? Esses caras estavam dentro, não importava o que era. Vamos ali causar uma confusão? Tamo junto, o que é para fazer? Conhece gente assim ou não? Aí você você já viu esses negócios quando entra em colapso alguma cidade, tem aquele bando de gente que sai destruindo e quebrando tudo. Aí você fala assim, de onde saiu tanta gente para fazer isso? São os cidadãos de bem. Que quando eles, com os motivos corretos, vão fazer todas aquelas atrocidades que nós vemos fazendo. E tem até alguns estudos sobre isso. Mas então eles juntam essas pessoas, amotinam essas pessoas para ir contra o apóstolo Paulo. Por quê? Aquele velho ditado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então eu não gosto de você, mas se você está contra o meu inimigo, eu me junto a você para causar mal para o meu inimigo. E é isso que eles estão fazendo aqui. E aí eles estão, toda a fala deles, a partir do versículo 7 aí, o versículo 7 e 8, vai dar a razão, como que eles conseguem arrastar essas pessoas e causar tamanha confusão. Porque no versículo 7, versículo 6, aliás, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jasão os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Por que que essa palavra agitou as multidões e os líderes da cidade? Lembra do que ele está falando? Olha, qual que é a acusação contra essas pessoas, contra o apóstolo Paulo e aqueles que estavam junto com ele? Todos eles estão agitados, agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Isso aqui deixa a cidade inteira tremendo. O ano aqui é o ano 50. O que acontece no ano 49? No ano 49 existe uma grande expulsão dos judeus de Roma. Porque começou um conflito em Roma por causa de um tal de Cresto. Então Cláudio, o imperador daquele tempo, ele decide mandar todos os judeus embora, porque existia uma briga entre os judeus com eles mesmos, mas não era entre eles mesmos, porque já eram cristãos ali. Dentro do judaísmo, eles não entendiam muito bem porque eles estavam brigando, mas a razão toda era por causa de um tal de Cresto, e esse Cresto estava causando muita confusão. Então vamos mandar esses judeus tudo embora daqui. E no ano 49, ele expulsa os judeus de Roma. É por isso que Áquila e Priscila, que a gente vai ver lá na frente, eles são expulsos de Roma. E aí, sendo expulsos de Roma, eles vão chegando e vão se espalhando. Agora chegou em Tessalônica essa discussão agora entre os judeus. Por isso que eles começam a ficar nervosos. Então eles começam a ouvir que está sendo pregado um novo César. Lembre-se que essas cidades são cidades leais ao imperador. Uma denúncia dessa chegada do imperador, o imperador pode mandar o seu exército e dizimar a cidade. Podia causar uma confusão generalizada. Podia, então, atrair maus olhos do imperador, que era o patrono da cidade, o sustentador, o beneficiário da cidade, aquele que manda dinheirinho, que dá isenção de táxi e tudo mais. Então, quando eles escutam que eles estão pregando um novo rei, que não é César,
Aí eles ficam agitados, eles ficam perturbados. Que pregação é essa? Que esse homem anda falando? É por isso que eles ficam tão agitados como eles estão aqui. É por isso que eles chegam a catar Jason e todos os seus companheiros ali e levar preso. Porque eles querem mostrar que houve algum tipo de punição. Porque se César aparecer aqui, não, a gente puniu esses caras. Não deixou barato. Eles tiveram que pagar uma fiança. Eles estão com medo de César e de todas as implicações. E os judeus sabiam muito bem de tudo, como causar uma boa confusão. Vamos falar isso aqui vai causar confusão toda. Porque os judeus também sabiam que o que Paulo estava pregando era o Messias de Israel. Eles não estavam falando de um novo imperador. Mas eles distorcem essa mensagem e colocam aí para o público, né? E pregam isso para a cidade. Olha, eles estão pregando um novo imperador, um novo rei. E esse novo rei chama Jesus, ou Cristo. Na verdade, Cláudio, na verdade o nome correto não é Cresto, é Cristo. E não um nome, é um título. Ele é o Messias. Mas eles são expulsos por causa de tudo isso. Então a pregação proibida, por que isso causa tanto problema? E é o meu convite para você ler 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, é para você ver a pregação do apóstolo Paulo. Porque o que o apóstolo Paulo pregava nessa passada pela cidade? Qual que era a mensagem do apóstolo Paulo? A mensagem proibida dele era basicamente essa: parem de adorar os ídolos e se voltem para Deus. Você vai encontrar isso em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Parem de adorar os ídolos e se voltem para Deus. Esse era o chamado de Paulo. Vocês estão adorando, vocês são pagãos, adorando esses deuses, falsos deuses. Parem com isso e se voltem para Deus. Jesus está voltando. Um dos temas principais de 1 e 2 Tessalonicenses é a volta de Jesus. Jesus está voltando e ele vai estabelecer o seu reino, que é completamente diferente do reino de César. Vocês entenderam tudo errado. E, aliás, a paz romana é uma falsa paz. Essa paz romana que é pregada pelos arautos do imperador é uma falsa paz. Porque a verdadeira paz, só o príncipe da paz pode trazer ela. E ele está trazendo. Então, essa era a mensagem, o conteúdo da mensagem de Paulo para aquelas pessoas. E era essa mensagem que causou tanto alvoroço no meio deles. Porque ele estava pregando abandonar os ídolos no meio de um povo pagão, se voltar para Deus. Ele estava pregando, Jesus vai voltar. Então os mortos ressuscitaram. Como assim os mortos ressuscitaram? Eles não acreditavam nisso. Então eles pregavam essa mensagem. Essa paz que vocês pensam que vocês têm é uma falsa paz. A única paz, a verdadeira paz, vem de Cristo. O que isso nos ensina? Nos ensina que todas as vezes que nós pregamos Jesus, que Jesus é o Senhor da nossa vida, os falsos senhores vão se levantar e clamar o seu trono. Todas as vezes que você chamar pessoas a abandonarem os seus ídolos, vai haver luta, vai haver levante de volta contra você, porque todas as vezes que nós pregamos o abandono dos ídolos, pessoas vão se levantar contra você. Esses ídolos podem se levantar contra você. Então, todas as vezes que nós pregamos Jesus, que Jesus é o Senhor das nossas vidas, os falsos senhores, eles vão se levantar, porque eles não querem sair do trono da nossa vida. Todas as vezes que você confrontar ídolos na vida das pessoas, eles não querem ser destronados, vai ter luta de volta. Vai ter luta de volta. E aí vai ser uma consequência o que vem depois. O que vem depois? As perseguições e rejeições. Por quê? Se você ler comigo o versículo 11. Versículo 11. Perdão, versículo 9. Então receberam versículo 11 mesmo. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era mesmo como eles estavam dizendo. Diferente dos tessalonicenses, agora os bereanos recebem a palavra. Mas antes de chegar em Bereia,
eles são expulsos, eles têm que sair correndo de lá. Como é de praxe do apóstolo Paulo? Na cidade ele chega lá, é bem recebido, está tudo tranquilo. Chega aí, apóstolo, vamos jantar, vamos conversar sobre a palavra de Deus. Não tem isso para ele. Ele é expulso por causa das perseguições. Aliás, é os irmãos que pegam ele, porque o apóstolo Paulo é meio cabeça dura. Se você ler todo o livro de Atos, toda vez que ele dá uma confusão, o cara quer voltar para o meio da confusão. O apóstolo Paulo, você vai morrer. Ele só não morreu antes porque existiam homens mais sábios que ele para expulsar ele da cidade. Porque toda vez, se você notar, toda vez ele é retirado, ele não sai porque ele quer. Desde a conversão dele, quando ele está em Jerusalém, os irmãos de Jerusalém fazem o que com ele? Pega Paulo, manda de volta para Tarso. Isso está causando muito tumulto aqui. Esse padrão vai até o final da vida dele. Ele vai continuar apanhando, ele vai continuar preso. Se os irmãos não mandar ele embora, ele vai continuar. Ele não tinha vivido muito. Ele era um homem que não tinha vivido muito. Porque tinha uma confusão, ele gostava de uma confusão também. Ele ia para o meio da confusão. E aí os caras apedrejavam ele, já tinha sido apedrejado, quase morto a essa altura já do campeonato. Mas, o que nós aprendemos aqui é que ele sai de lá, e como o versículo 11 nos mostra, ele sai de lá corrido, expulso, ele viaja, agora ele vai chegar em Bereia. E o que ele faz em Bereia? O que nós acabamos de ver no versículo 11? Ele começa a pregar o evangelho. O que isso me ensina? O que isso te ensina? O apóstolo Paulo, ele não fica dodóizinho quando ele é perseguido, quando ele é maltratado, quando ele é humilhado. Muitas vezes, a gente, por qualquer motivo, fala assim, também não vou mais na igreja. A pessoa falou que eu fiz isso. Eu tenho certeza que foi pessoal. Nós, por qualquer motivo, não queremos ir na igreja. Eu quero abandonar a minha fé? Não. Qualquer motivo é motivo para abandonar a igreja. Já perceberam isso ou não? É o famoso crente Nutella. Não pode fazer nada, você não pode falar nada, você tem que pisar em ovo. Tem uns crentes que tem que pisar em ovo com eles. Porque semana que vem não está aqui mais. Estou mentindo? Não. Esse não foi bem convicto, Marina. Mas o que o apóstolo Paulo vai nos demonstrar aqui? O apóstolo Paulo vai nos demonstrar aqui que as perseguições, as frustrações no ministério não dão tempo da gente parar para ficar se lamentando, não. Se eu for parar de pregar o evangelho toda vez que alguém fica ofendido comigo, ou que acontece alguma coisa, que alguém fala alguma coisa que eu não gosto, gente, acabou. Agora o apóstolo Paulo não, ele é humilhado publicamente, ele é preso, açoitado, passa fome, passa frio, é expulso de todo lugar que ele vai. Você tem noção disso? Imagina que em toda cidade que você vai, você é expulso da cidade. Você nunca sai quando você quer. Você sai porque você é tirado. Você foi convidado a sair. Já foi convidado a sair de algum lugar? Já ou não? A maioria de nós não, eu nunca fui convidado até hoje de ser retirado de nenhum lugar, ser convidado a sair de nenhum lugar. Já foi. O apóstolo Paulo não tinha lugar que ele ficava. O homem era rejeitado em tudo quanto é canto que ele ia. Imagina se ele fosse ficar dodói. Eles me rejeitaram. Também não vou mais pregar. Ai, Deus. Você está vendo o que eles fizeram comigo? Você imagina se o apóstolo Paulo vai ficar dodóizinho com as ofensas dele? Nós não teríamos nada do Novo Testamento. Nada. Porque, para começar, ele tinha começado a caminhada dele, já tinha sido expulso de Jerusalém. Então, nós não temos tempo para ficar perdendo com essas coisas, gente. O nosso chamado é pregar o evangelho e viver Cristo. Para de ficar se preocupando com o que os outros pensam de você. A sua aprovação não vem dos outros, ela vem de Cristo. A sua aprovação não vem do que as pessoas pensam de você, elas pensam o que elas quiserem pensar de você. O que me dá valor, o meu senso de valor é esse: Jesus morreu por mim, Deus entregou o seu único filho por amor a mim, eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro, eu sou quem Deus diz quem eu sou o filho amado de Deus. É isso que me move. Porque se eu for ficar perdendo tempo com as picuinhas,
a gente larga de ser pastor rapidinho. Vai por mim. Então a sinagoga, nós lemos no versículo 11, eles chegam na sinagoga de Bereia, e os bereanos recebem eles, e note que eles recebem eles, ele dá aqui um adjetivo, com grande entusiasmo, examinando as escrituras. Eles recebem como? De qualquer maneira, não. Eles recebem com grande entusiasmo, e note que ele fala aqui ainda, que não apenas isso, com grande interesse, examinando as escrituras, todos os dias. Eles se reúnem todos os dias para analisar aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Não foram 3 reuniões numa sinagoga. Eles escutavam o apóstolo Paulo, ali no domingo. Agora vamos ver o que ele falou essa semana aí, para ver se isso bate. Eles examinaram as escrituras todos os dias. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não vive de pregação de domingo. Você não vive de pregação de domingo. Vou dar um exemplo muito banal, até muito simples até. Imagina que você quer ter um corpo, você quer sarado, você quer perder peso e etc, que todo mundo quer. Eu não sei, né, se você já fez os seus compromissos desse ano, nós já estamos no meio do mês já. Já parou ou não? Aquele regime que você ia começar, que você prometeu começar. E aí, como é que está? Eu te ajudei com o jejum. Te ajudei, apesar de algumas pessoas me odiarem por isso, incluindo a minha esposa, e o Dudu, que eu fiquei sabendo que o Dudu está me odiando também. Te dei essa oportunidade de você entrar fit esse ano fazendo jejum, você não aproveitou, você continua comendo chocolate. Mas, eles chegam, o que acontece é, a gente não vive essa vida, eu quero ser transformado, eu quero ter uma vida saudável. Eu vou para a academia uma vez por semana. Você vai ficar? Sim ou não? Vai por mim, não vai, porque eu estou tentando isso faz tempo. Eu vou em casa, faço exercício uma vez a semana. Fico dolorido, uns 4 dias, eu falo, vou parar com essa porcaria. Bola eu já desisti faz tempo. Ia jogar bola na segunda-feira, ficava até sexta-feira doendo. Você não vai ficar sarado com um dia de exercício na semana. Vocês estão rindo, mas eu estou batendo em vocês. Você não vai ficar espiritual, com uma pregação de domingo. Você não vai. Você pode vir aqui apanhar domingo após domingo, você não vai. Tá bom, Charles? Você não... Não que o Charles não leia a Bíblia, gente. Ele lê. Principalmente com a Marina. E no domingo. Mas nós não vamos. Mas esse é o ponto aqui. Nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. Dia sim, outro sim também. Nós precisamos da palavra de Deus para poder crescer no conhecimento da palavra. Então eles não apenas ouvem a pregação de domingo, eles meditam naquela pregação, naquilo que foi exposto para eles no domingo, durante todos os dias da semana. Por quê? Porque nós não somos chamados para acreditar em qualquer coisa, em qualquer mensagem que é pregada para nós. Nós não somos chamados para acreditar em tudo que falo, tá? Tudo que eu falo para vocês. O nosso chamado é examinar as escrituras todos os dias. Você não precisa ficar na hora da pregação flipando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para ver se está tudo certo. Está gravado, você pode voltar lá e assistir de novo. Mas, você é chamado para pensar naquilo. Não é para entrar, olha, entendi. Ou não entendi, fica por isso mesmo. Nós somos chamados para meditar na palavra de Deus todos os dias, estudando cuidadosamente a palavra. E aí o versículo 11, de novo, se você perceber, versículo 11 e 12. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Versículo 12. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Aí ele vai falar, depois que é pregado, depois que eles analisaram, qual é a consequência? Eles creem.
Mas perceba que os bereanos são persuadidos, eles creem não por manipulações emocionais, mas pela razão. Eles não são manipulados. Vou dar um exemplo. Como acontece muito hoje. Você vai lá e tem aquele negócio todo emocional, a gente apaga as luzes, a gente tem um teclado ali de fundo, aí eu falo umas coisinhas legais para você. Acontece tudo isso aí você começa a sentir nas suas emoções, nossa, ai Deus está falando comigo, Deus fala, aí você chora, aí você se emociona, aí tem toda aquela manipulação que acontece. Aí você, nossa, que culto maravilhoso. Que culto maravilhoso. Você não vem aqui porque aqui vai dar problema. Aí você sai daqui, aí depois, no outro dia também tem aquele negócio de novo, Aí você vem aqui. Vou visitar aquela igreja lá. Aí você vai falar, as pessoas já falaram para mim, eu não gostei daqui não, aqui não tem fogo. Mas o fogo é do outro lugar, minha irmã. Vocês riem, mas eu estou falando sério, eu escuto essas coisas. Por quê? Porque as pessoas estão querendo emoção. Mas o que esse texto está nos ensinando aqui com o apóstolo Paulo é, nós somos chamados a entender e a crer com a nossa razão. Por quê? Porque nossas emoções, elas nos enganam a todo momento. Se você basear o seu cristianismo em emoções, o seu cristianismo vai ser uma montanha-russa. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Você nunca vai estar bem com Deus. Se você basear a sua experiência com o Senhor em experiências e emoção, você nunca vai ter uma vida cristã sólida. Por isso que nós somos chamados para meditar, para ler, para estudar, para habitar nesse livro todos os dias. Para crer com a nossa razão. Com a nossa razão. Então Paulo ele vai apresentar, explicar, proclamar o evangelho de Jesus de uma maneira racional, lógica. E é isso que vai convencer as pessoas, depois de muito meditarem. O Espírito Santo vai agir, transformar, abrir o coração para que eles possam entender. Então, nosso chamado é crer com a razão e não com as nossas emoções. Porque ou você controla as suas emoções ou elas controlam você. Você tem duas opções aqui. E você conhece gente assim, gente que é tomada pelas emoções, gente que faz o que faz quando está com raiva, quando está emotivo, pessoas que são tomadas e controladas pela emoção. Não tem nada de razão, é só emoção. Qual é o resultado de ser controlado pelas suas emoções? Caos, destruição. Porque quando nós tomamos decisões, quando nós estamos passando por algum estresse emocional, as nossas decisões são sábias? Não. Nós somos chamados, então, a controlar as nossas emoções, a racionalizar, a pensar, a viver de maneira racional. Porque ou você controla as suas emoções com a sua razão, ou a sua razão vai ser controlada pelas suas emoções. Ou é um ou é outro. Não tem outro caminho aqui. Ou a sua razão controla, ou a sua emoção controla. Porque quando nós vivemos pela razão, as emoções vão tomar o lugar certo. Quando nós vivemos de uma maneira racional, quando nós meditamos, quando nós ponderamos na palavra de Deus, as nossas emoções vão entrando no lugar certo, no eixo certo. Esse é o nosso chamado. E agora, em último lugar, versículo 13. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando o evangelho, também em Bereia, eles vão para lá. O que Lucas está me dizendo, o que Lucas está te dizendo aqui? Que eles eram tão contra o evangelho, e tão contra aquilo que o apóstolo Paulo estava fazendo, que eles foram capazes de viajar 80 quilômetros de Tessalônica para Bereia, para poder confrontar e causar confusão em Bereia.
Quando nós pregamos o evangelho, vai vir gente de longe para causar confusão. Vai vir gente de longe para causar confusão. Porque eles não suportam a sã doutrina. Porque eles não suportam a sã doutrina do evangelho. Mas tudo isso que nós aprendemos aqui, hoje, com o apóstolo Paulo, é o que nós vamos participar agora, o que nós vamos ter agora, na ceia do Senhor. Ele é, esse Jesus que eu prego, é o Messias. É Ele que está trazendo a verdadeira paz. É Ele que vai nos trazer o reino de paz e justiça para todos. Foi Ele que, através do seu sangue, nos purificou dos nossos pecados. Foi Ele que, através do seu corpo partido, oferecido na cruz, nos garante o perdão. É Ele. E é isso que nós participamos hoje, nesses elementos. Nós temos o privilégio de participar da ceia do Senhor. Porque esse Cristo que morreu, ressuscitou. Que derramou o seu sangue, ressuscitou. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Participando dessa mesa, para nos lembrar do seu sacrifício, mas para nos lembrar que Ele prometeu que Ele voltaria.